E aí, galera? Tudo na paz? Nosso vídeo de hoje é sobre a civilização fenícia, uma das mais importantes, que deixou algumas das marcas mais importantes da antiguidade na cultura moderna ocidental, mundial em geral. Vão nos deixar heranças como o alfabeto, como a tradição comercial, a fundação de várias cidades, né? Um estilo de vida muito próprio e algumas marcas bastante decisivas, algumas participações muito decisivas em fatos históricos da antiguidade. Vamos lá? Vamos tacar-lhe pau nesse carrinho? Vamos lá então, pessoal. Vamos falar da civilização fenícia, né? Esse povo tão interessante da antiguidade, um povo relativamente decisivo para os rumos da história da humanidade, né? Com algumas participações muito significativas em episódios decisivos da história antiga e talvez até da história mais recente. Nós temos alguma influência, ainda alguma deixa dos fenícios, né? Especialmente na Península Ibérica ali, território do qual nós brasileiros e latino-americanos aqui sofremos decisiva influência, mas isso a gente vai ver agora conforme a gente vai avançando aqui na explicação sobre os fenícios. Olha só que interessante isso aqui. A civilização fenícia, né, ela vai, digamos assim, surgir na antiguidade, ou vai se desenhar na antiguidade, lá por volta dos anos de 1400, né, século XV antes de Cristo ainda. Então é uma civilização bastante antiga. E ela vai se situar numa faixa de terra bastante estreita, bastante específica, que fica entre o mar Mediterrâneo, no seu extremo oriental, e as montanhas que separam, né, o mar ali, no caso, do deserto da Síria. Né? Então ela vai ficar no atual território de um país chamado Líbano, a maior parte dela no atual Líbano, outra parte até mesmo na Turquia ali, outra grande parte na Síria, esse país bem light, né, que a gente tem acompanhado, infelizmente, tanta coisa ruim acontecendo. A gente vai ver que uma parte do seu território vai ser árida e outra parte vai ser úmida e fértil, né, umidade que vem ali do mar, e que vai se acabar, digamos assim, ficar presa, retida de alguma forma ali nas montanhas que separam então o deserto da Síria, como a gente vê na foto aqui, dessa estreita faixa litorânea. E a gente vai ver que esse local ele vai produzir historicamente algumas coisas, né? Tipo azeite de oliva, trigo, madeiras nobres, especialmente o cedro, que nós vamos falar daqui a pouco. Olha só, as montanhas, como eu já disse para vocês, elas vão dificultar a entrada dos fenícios no continente, mas também vão separá-los da terra extremamente árida, que é o deserto que fica ao oriente dessas montanhas. Né? E nessas montanhas nós vamos ver florescer uma planta específica, que é o cedro, que é uma árvore gigantesca com uma madeira extremamente nobre, extremamente qualificada, né, para construção de navios. Então, se a gente vê que a Terra não é lá grandes coisas, que tem uma faixa estreita de terra, né, como o próprio Google Earth nos mostra aqui por uma outra perspectiva, que não tem como você ter uma cultura muito extensiva nesse local, e você, ao oriente das montanhas, terá somente o deserto, qual foi a alternativa dos fenícios tendo à disposição ali uma vasta quantidade de madeira nobre? Construir navios e se jogar ao mar. O povo fenício vai ser um povo caracterizado pelo comércio marítimo, porque o cedro é uma madeira extremamente adequada para a produção desses navios, certo? Neste sentido, a gente vai ver que as cidades fenícias, até mesmo por essa questão geográfica das montanhas e de um litoral bastante acidentado ali, vai, digamos, ser impelida a se organizar de forma parecida com o que a gente vai ver que os gregos vão fazer mais para frente, pelo meio de cidades-estado, né, que são basicamente
organizações políticas e militares independentes, embora a cultura, a língua, a religiosidade, né, os hábitos sejam comuns a essas populações. Isso vai acontecer lá por volta de 1200 a.C., né? Então vai se desenvolver essas cidades-estado de forma independente, né? Nós vamos ver que muitas delas vão surgir inclusive em ilhas do Mediterrâneo, que eles vão colonizar. E as principais dessas cidades são muitas dessas que estão no mapa ali, né? Mas nós citamos algumas aqui, como Biblos, Tiro, Sidon, né? São cidades muito antigas e muito importantes. Não vai ter uma centralização política, como eu falei, né? Vai ter uma unidade cultural, por isso nós podemos chamar essas populações de fenícias. Eles vão ter, por exemplo, o uso de uma língua comum, que é uma língua semítica, né? Que é parente do hebraico, do aramaico, do árabe, né? Vai se fazer o uso do mesmo alfabeto, nós vamos falar isso mais para frente, né? Não vamos nos deter aqui nisso. Vão fazer o culto aos mesmos deuses, vão ter as mesmas atividades econômicas, basicamente voltados ao comércio marítimo. Eram talvez os grandes navegadores da antiguidade, junto com os gregos. O problema é que esses caras eles eram constantemente ameaçados pelos impérios da região, em especial o Império Assírio, que era vizinho ali, né, da Mesopotâmia. Então eles vão fundar colônias por todo o mar Mediterrâneo, eles vão se expandir, digamos assim, eles vão começar um processo de expansão. E essas colônias elas vão também ter o objetivo de se constituírem em entrepostos comerciais, né? Portos para viabilizar um comércio de longa distância. E eles vão fazer comércio de tudo que se possa imaginar, e nem sempre esse comércio ele vai ser muito idôneo, digamos assim, ele vai ser um comércio muito ético. Eles vão fazer comércio de todas as maneiras, de todos os produtos que se possa imaginar, né? Desde metais, grãos, escravos, seres humanos, quando a gente fala de escravidão, né, no caso, vão praticar pirataria, ou seja, vão roubar cargas de outros, quando isso se mostrar vantajoso. E aqui embaixo nós vamos ter um mapa com várias cidades fundadas, vários entrepostos comerciais fundados pelos fenícios, né? Bom, cada cidade-estado vai ter o seu próprio rei e sua administração vai ser baseada, e isso é importante todo mundo lembrar, num conceito chamado talassocracia. Tem que saber o que é talassocracia. Talassocracia significa governo de homens do mar, né? Um governo de navegadores, porque a elite política e econômica dos fenícios ela é diferente das demais elites econômicas e políticas do Egito, da Mesopotâmia, por exemplo. Eles não são grandes agricultores, eles são grandes comerciantes. Então essa palavra de origem grega, né, talassocracia, determina ou delimita, digamos assim, quem era essa elite fenícia. Eram grandes comerciantes, né, ou donos de digamos assim, fábricas de barcos, de navios, né, que administravam, no caso, ou estavam ao redor do rei fenício, da elite, da família real de cada cidade-estado ali fenícia, certo? Donos de estaleiros, né? Comerciantes. O que vai acontecer? A colônia comercial mais famosa fundada pelos fenícios nesses processos de expansão vai ser a cidade de Cartago. Então, vendo esse mapa aqui, tudo que está em azul chegou a ser domínio de Cartago. E todo esse domínio de Cartago vai ser perdido, digamos assim, né, para uma cidade que vai entrar em vasta ascensão no mesmo período em que Cartago estava no seu auge, chama-se Roma. Nós vamos falar disso mais para frente quando a gente falar das guerras púnicas. Os romanos chamavam, né, os fenícios aqui de púnicos, por isso ficaram conhecidas como guerras púnicas. Cartago fica hoje na atual, continua no caso, né, na atual Fenícia, né? Ela foi fundada no século 9 a.C., certo? Então a gente vai ver que quais são as características básicas desse povo? Eles não eram imperialistas, certo? Eles não impunham pura e simplesmente o seu domínio por
pelos demais territórios. Pelo contrário, eles eram um povo de boas relações com outros povos, justamente porque eles são comerciantes. Eles vão ter esse tato, né? O Egito vai ser um dos grandes exemplos dessa tolerância aos fenícios, né? Por exemplo, vou contar uma historinha aqui. A cidade de Biblos, né? Ela vai manter o monopólio, ela vai ter uma relação tão boa com os egípcios que ela vai ter o monopólio, só ela vai vender papiro egípcio por todo o mundo antigo. E como os gregos não tinham uma palavra, e eles eram os grandes produtores de livros da antiguidade, afinal de contas eles são o povo mais culto, o grande centro cultural ocidental, pelo menos da antiguidade, né? Eles compravam muito papiro dos fenícios, e eles não tinham uma palavra para designar nem livro nem biblioteca. Então eles acabaram utilizando o nome da cidade que tinha esse monopólio comercial, que era a cidade de Biblos. E aí vem a expressão biblioteca, livro, né, biblos e biblioteca, né? E aí a gente vai ver que os hebreus também, quando terminaram o seu grande livro, que no caso a gente chama de Bíblia, não tinham uma palavra para designar. E eles acabaram pegando emprestado a palavra grega, né, biblio, para falar de o grande livro, que se chama então Bíblia, certo? Interessante isso, né? Na sequência, a gente vai ver aqui que outro ponto muito importante é a rede comercial criada pelos fenícios, né? Eles vão montar, por exemplo, entrepostos comerciais, né, em vários lugares. A gente vai ver, por exemplo, aqui no sul da Espanha e até mesmo em Portugal, várias cidades que são atuais, que existem ainda nesses locais, mas que têm origem em fundação fenícia, né? Gadir, que virou Cádiz, Esbos, que virou Ibiza, esse local tão feio, né, que não dá vontade de passar as férias lá, né? Málaga, a Bedra, que se chama Almira, né? Depois. Então a gente vai ver que eles vão. O que eles vão fazer ao fundar essas cidades? Eles vão fornecer à população nativa cerâmica, sal, vasos, bronze, dentre outras coisas, e comprar produtos, especialmente nessa região aqui, metais, né? Ouro, prata, estanho, enfim. Tinham grandes minas nessa região, né? Inclusive vai ser uma das coisas que os romanos vão tomar deles ao vencer as guerras púnicas, certo? Mas talvez a grande herança dos fenícios nós venhamos a falar dela agora. Como eles eram grandes comerciantes, eles precisavam se comunicar, né, com povos diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes. E esse contato com o diferente vai fazer com que eles consigam desenvolver uma ferramenta tecnológica de comunicação, principalmente por entrar em contato com culturas diferentes, superior, né? Que vai ser basicamente a invenção do alfabeto moderno. Como assim? A gente viu ali, por exemplo, né, que eles tinham contato com culturas que tinham escritas cuneiforme, como as mesopotâmicas, com as escritas egípcias, né, que são as escritas hieroglíficas, e eles conseguiram, né, com essa experiência, com esse contato com diversas populações, inventar um conjunto de símbolos, né, que representassem os sons da fala. Basicamente é isso que acontece. Eles vão inventar um alfabeto com 22 letras, né? E a gente vai ver que esse alfabeto, que vai ser o primeiro alfabeto moderno da história, ele vai representar fonemas, né? E no caso, ele vai possibilitar que se traduza aquilo que se fale em símbolos. Então ele vai ser usado em várias línguas, não só nas línguas fenícias. Cada letra vai representar, no caso do alfabeto deles, uma consoante, porque ela é uma língua oriental, né, a língua deles. Então eles não têm essa entonação do som que a gente tem nas vogais. Os gregos é que posteriormente, usando o alfabeto fenício, vão acrescentar as vogais, né? E ao acrescentar as vogais vão dar origem às línguas ocidentais, tais quais a nossa aqui, o latim, que depois vai dar origem ao português, espanhol, francês, né? Então, o alfabeto fenício ele vai ser um precursor desses alfabetos modernos. E a gente vê aqui embaixo alguns exemplos, né, algumas comparações de diferentes alfabetos, certo?
Bom, para fechar, nós vamos falar da religião dos fenícios, que é uma coisa que se sabe pouco. Né? Algumas informações que se tem sobre ela, por exemplo, vêm da Bíblia, que os hebreus são um povo que conviveu ali próximo aos fenícios. E é óbvio, como é a visão dos hebreus, não é uma visão muito legal. Né? Por exemplo, se sabe que esses caras eram politeístas, que cultivavam vários deuses e que tinham especialmente dois ali que ganhavam destaque. O deus Baal, que representa o poder gerador da natureza, e a deusa Astarte, que é a deusa da lua e da fecundidade. Cada cidade vai ter lá os seus deuses tutelares, que vão ser responsáveis pelo processamento do culto na cidade. Né? Os templos vão ter muito poder e muita riqueza, e vão ter uma curiosidade aqui. Eles tinham vários funcionários, incluindo as tais prostitutas sagradas. Elas exatamente faziam isso que vocês estão ouvindo. Vendiam o seu corpo, né, destinadas ao culto da deusa Astarte, mas acabavam recolhendo dinheiro para o templo. Eu diria que modernamente se faz coisas piores em alguns templos, né? Mas vamos deixar por isso, assim. Vamos dizer que é no mínimo estranho e peculiar, né, que a gente veja isso na religião fenícia aqui. Mas vamos tocar adiante para não falar mais bobagem. Alguns relatos da Bíblia, né, falam, por exemplo, do sacrifício anual de crianças de ambos os sexos que seriam atiradas ao fogo para o deus Baal, o que é uma crítica, obviamente, dos hebreus, né, muito forte, e uma coisa realmente absurda, né, se realmente se comprovem esses rituais. Mas a gente vai ver que alguns arqueólogos encontraram, inclusive, indícios disso, né, desses rituais, quando eles acharam, por exemplo, centenas de corpos de crianças enterrados abaixo do altar do Tophet, né, no qual eram realizados os cultos em algumas cidades fenícias, especialmente em Cartago. E aí não se tem como se comprovar se isso era um cemitério comum ou se era fruto realmente de um ritual religioso. Né? Mas há um indício já de que o que está escrito lá na Bíblia sim tem alguma comprovação. Para fechar, então, a gente vai ver que ela vai ser uma cidade muito... Estas cidades vão ser muito ameaçadas, né? Essa civilização ela está no meio de grandes, poderosas civilizações no mesmo período, e ela vai ser muito ameaçada, especialmente a partir do século VIII, pela expansão dos assírios, né? E aí a gente vai ver que cidades fenícias vão começar a perder sua independência a partir do século VI, vão ser dominadas sucessivamente por vários povos, né? Incluindo os assírios, depois os persas, os macedônicos e os romanos. Certo? Certo, então, pessoal. Vista aqui a questão da civilização fenícia, nos resta ainda para terminar essa transição, né, que significa a passagem da Antiguidade Oriental para a Antiguidade Ocidental, marcada pela Idade do Ferro. Nosso próximo vídeo será então sobre os persas, o maior e mais poderoso, mais rico império da antiguidade, tanto em extensão quanto em volume, né, de grana, de poder. E óbvio, vai culminar, né, a história persa depois na história grega, né, quando essas duas se entrelaçam e formam alguns dos episódios mais importantes da história antiga. Mas são cenas dos próximos capítulos. Beijão do Pro e até a próxima.